estar aqui nessa tarde, hoje, não só para tratar desse tema, como nesse contexto que a gente está vivendo no nosso país. E o tema se renova efetivamente diante dos combates que a gente tem feito, principalmente a partir de 2015 e 2016, quando, apesar de toda a discussão de que não tem mais trabalhador, que agora são todos colaboradores, são todos empreendedores, todo mundo vai conseguir resolver o seu problema de emprego e trabalho nessa sociedade como empreendedores, e tem aí uma claro interesse de acabar com essa categoria, né, trabalhador, não é, ou classe. E é engraçado que, apesar de fazer isso nessa direção, duas etapas importantíssimas do golpe, a partir de 2016, foi o primeiro, a reforma trabalhista, não é? Então, para quem não estava muito preocupado com os trabalhadores, e com as trabalhadoras, com a classe trabalhadora, implantar uma reforma trabalhista da forma que foi feita, demonstra muito bem ainda a importância que esse tema tem. E agora, né, o segundo movimento, com a reforma da Previdência, que se uma tira o presente, essa pretende tirar o futuro. Então, acho fundamental esse tema da discussão sobre trabalhadores nesse momento também. Além, obviamente, do tema da ditadura, que eu acho que é sempre presente e agora também ganha uma nova significação na conjuntura que estamos vivendo. Eu queria muito agradecer o convite, né, da equipe do CBAE, parabenizar por ter organizado essa atividade ao longo de todo esse tempo, né, mesas bastante interessantes. Foi um trabalho também, desde o momento que me convidaram, eu fiquei muito tocado, porque isso significava também fazer um trabalho de memória, efetivamente, do período 2013-2014 e das minhas relações, né, como pesquisador, mas com os movimentos sociais desse período. E com as comissões da verdade, tanto com a Comissão Nacional quanto com a Comissão Estadual. E também com a Comissão da UFRJ, que nesse mesmo quadro eu acabei sendo um dos proponentes da criação da Comissão da Memória e Verdade da UFRJ, né, da qual sou ainda membro. Eu dividi também, são 20 minutos, você tem que falar muito rapidamente e, obviamente, 20 minutos muito esquematicamente. Se tivermos tempo, a gente tenta esclarecer alguns pontos no debate. Eu tentei fazer uma separação aqui, não sei se vai funcionar. Primeiro, eu queria começar dizendo que eu sou um entusiasta do trabalho da CNV. Eu não estou querendo, obviamente, esquecer com isso todos os limites, as limitações, as dificuldades, os problemas, os dilemas e os impasses que, obviamente, resultaram tanto do processo de Constituição, foi o antes, o durante e o depois. Então, eu sei muito bem, não estou esquecendo disso, né? Mas eu acho que houve aí, nesse contexto todo, não só por causa da CNV, obviamente, mas por conta dos movimentos que já precediam, né, teve um processo de uma cultura, eu acho, de comissões que, a partir da CNV, começaram a surgir, não é, nos estados, nas categorias, nos sindicatos, nas universidades. Quer dizer, durante esse período aí, 2013, 2014, 2015, foi um conjunto enorme de comissões e que se debruçaram, né, sobre esse período, né, mexendo com documentação, pegando depoimento, observando e mirando para um determinado tipo de tema que não necessariamente estava sendo tocado até aquele momento dessa forma, né? E por conta disso eu acabei também, como eu já disse, auxiliando tanto no GT dos Trabalhadores e sindicatos, né, da CNV, como também auxiliei no da SEV Rio. No da SEV, na SEV, na verdade, eu acabei atuando em várias frentes, né? Quer dizer, um pouco um trabalho semanal, e eu queria também aqui deixar isso ressalvado, que foi um trabalho importante para mim, assim, essa aproximação com a SEV, porque tinha a ver com, obviamente, pensar o meu lugar, né, de pesquisador do tema, o meu lugar de militante de esquerda e a minha relação com uma comissão que tinha uma clara ligação com o Estado. Então, isso era uma experiência fantástica, né, para quem estava pesquisando isso e para quem estava
E eu acho assim, que a SEV, por conta de também conhecer outras condições, ouvir, trocar, enfim, eu acho que a SEV foi, sem nenhum bairrismo, foi um trabalho exemplar que foi feito. Eu acho que a dinâmica, que nem sempre é lisa e fácil, dessa relação aí com os movimentos sociais, a SEV conseguiu fazer de uma forma que me impressionava na época e hoje, quando eu olho, também me impressiona. Também não estou esquecendo dos limites, das dificuldades, dos impasses e dos dilemas. O que eu estou chamando a atenção é por fato da dinâmica que foi gerada, obviamente, por essa interação que produziu uma riqueza muito grande. Também, muito rapidamente, eu queria dizer que, obviamente, a literatura sobre a classe trabalhadora urbana no Brasil, ela já é de grande monta e cobre um período variado aí de tempo, né? Mas se sente um forte contraste, por exemplo, entre, se a gente for contrastar entre o período do golpe de Estado de 64 e a ditadura propriamente dita, frente a outros períodos, né? E também, no caso do próprio olhar sobre o período da ditadura, você tem um olhar, uma concentração de interesse durante certo tempo muito maior no período final do que no período inicial. Eu tenho os dados aqui que eu tirei do próprio relatório da SEV, mas se a gente pensar de 42% dos que prestaram depoimento para a comissão de anistia dizem que sofreram violações no período 64-67. E só 28% dizem que sofreram de 68 a 74. Mas, efetivamente, o período final da ditadura é que sofreu maior atenção, efetivamente, tendo quase que um vazio enorme desse período até, por exemplo, 68. Obviamente que 68 se reacende novamente por conta, obviamente, das manifestações em geral, mas também, nesse caso específico do tema, pelas greves de Contagem e Osasco, que, obviamente, também foram alvo de um interesse maior nesse sentido. Eu acho que isso serve também, eu acho que para pensar um pouco a minha inserção, eu acho que a própria inserção das comissões nesse debate, é porque eu acho que abriu-se aí a possibilidade bastante rica, né, de uma reflexividade entre o trabalho das comissões, a demanda de movimentos sociais e interesses de pesquisa, né? Eu acho que se a gente olhar nas várias comissões, mas se olhar na CNV, se olhar na SEV, obviamente que o GT de Trabalhadores tinha uma forte presença de organização de trabalhadores, mas tinham muitos pesquisadores intelectuais que ajudaram nesse processo. A SEV também trazia essa complexidade, essa diversidade, como eu já disse, nem sempre fácil, lisa, tranquila, mas muito rica nesse sentido. E eu acho que aí esse trabalho ajudou um pouco a lançar, pelo menos chamar atenção para o fato, né, por esse número que o Neto chamou a atenção, de trabalhadores e trabalhadoras que foram atingidos e atingidas imediatamente, né? Chamou a atenção para o fato, por exemplo, que a gente já tem uma literatura sobre isso, que o pré-64 foi um período, do meu ponto de vista, pelo menos, a meu juízo, um dos mais luminosos da história da classe trabalhadora no Brasil, né? Ela cresce para cima nas instituições intersindicais, ela cresce para baixo nas fábricas, né? Ela tem uma participação no debate, na cena pública, com uma presença muito marcante, né? Agora, com o golpe, eu também não vou poder descer muito a detalhes, mas com o golpe isso desmonta, obviamente, né? Você tem invasões de sindicatos, depredações, que são seletivas, também é sempre bom lembrar, porque parece que às vezes um número só, são 100, são 150, são 30, interessante pensar como foi cirúrgico também esse trabalho. Ele teve uma coisa quantitativa, mas ele também foi muito cirúrgico, obviamente, em tocar em determinadas categorias, em determinados sindicatos que eram muito atuantes naquele contexto. Na verdade, bastante antes do Fernando Henrique, já se pretendia aí quebrar a espinha dorsal do sindicalismo no país, na verdade. Então era disso que se tratava, né? Para não pensar que todos os sindicatos foram fechados, todos sofreram intervenções, mas foi uma coisa seletiva muito importante, né? E com esse desmoronamento e essa derrota, digamos assim, abre todo um problema para essa geração, que foi uma geração, toda essa geração de 46 a 64, que era uma geração extremamente valorosa, mas que teve aí, de certa maneira, a sua trajetória em grande medida, por grande número deles, encerrada, né? Foi o fim de uma jornada.
E abriu-se, né, como o Neto chamou a atenção aqui já, um debate nas esquerdas, e que aí, obviamente, a busca do culpado chegou na ordem do dia. E como o PTB não era nem considerado de esquerda, embora hoje os estudos já estejam com um olhar mais generoso, mas como ele não era nem pensado de esquerda, caiu sobre o PCB e sobre os trabalhadores que entraram nesse alvo aí de quem teria sido responsável por essa derrota. Eu até botei aqui, quer dizer, todos foram jogados na vala rasa mais ampla do que seria o populismo, né? E assim, por conta de muitas entrevistas que eu fiz com velhos militantes, né, isso já tem bastante tempo, ficava claro para mim que, além de todo o peso da derrota, né, que eles sofreram, eles tinham que lidar com um certo tipo de construção de memória e de história que era muito desabonadora no trabalho deles, né? Então você tem que ouvir assim, bom, mas se nós éramos todos populistas, por que deram um golpe então? Se nós fazíamos colaboração de classe, por que eles tinham que botar uma ditadura em cima da gente, né? E ao mesmo tempo falar, bom, mas tem aí toda uma discussão sobre populismo, mas nunca vieram perguntar para a gente, efetivamente, o que a gente estava fazendo, o que era, né? Eu acho que isso tem a ver com o que eu chamo aqui, de uma certa forma, se produziu um certo silêncio, efetivamente, sobre o papel da classe trabalhadora nesse período. E eu estou dizendo isso porque fica parecendo que eles estavam equivocados no pré-64, porque estavam aliados ou iam a reboque do que seria o populismo. Eles foram derrotados em 64 e ficaram praticamente sem resistência a partir de 64, né? O que, na verdade, não é a plena verdade, efetivamente, né? Então, de uma classe que era pujante nesse período, como o Geraldo chamou a atenção aqui, com um ponto muito importante, quase que uma fotografia daquele pré-golpe ali, essa classe passou a ser uma classe fantasma nesse sentido. E aí surgiu, eu acho, né, forçando um pouco aqui a tinta só para marcar essa posição, eu acho que houve um silêncio político e acadêmico que ocultou muito do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa conjuntura. Eu acho que foi pesado sobre os trabalhadores e trabalhadoras urbanas, mas talvez tenha sido tão pesado quanto, até pior, com os trabalhadores rurais, né? Pelo que eu pude entender da mesa que eu ouvi aqui, também que foi uma mesa excelente sobre os trabalhadores rurais, né? É claro, a gente tem que entender que tinha problema com acervo, tinha problema com fonte, uma série de problemas para essa construção, mas eu acho que teve principalmente um viés político, acadêmico, que acabou construindo essa visão sobre os trabalhadores. Eu falo isso também porque há um tempo aí, já há bastante tempo, eu peguei um material sobre os encontros de seminários sobre o aniversário do golpe, né? No de 2004, eu fiz um levantamento, tudo que saía no Brasil sobre seminário, mas eu pegava e olhava, assim, tem, como o Neto também chamou a atenção, eu botei, tem estudantes, luta armada, imprensa, militares e parlamento e políticos. Os trabalhadores e trabalhadoras simplesmente desapareceram desses seminários. Isso também me chamou a atenção, foi a partir daí que eu comecei a imaginar por que uma classe tão forte naquele momento, ela tinha desaparecido das preocupações, inclusive, né? Nesse período, porque se a gente olhar 78, 79, 80, são anos gloriosos, 81, da criação da CUT, 83, disso se fala e se falava constantemente, mas dessa geração anterior, era praticamente um silêncio muito grande, né? Claro que todo esse trabalho das comissões também foi importante. Nos de 50 anos, os trabalhadores aparecem em quase todos eles. Então isso também já é um sintoma. 10 anos depois, se nós pegarmos aí de 2004 até 2014, nas, digamos, entre aspas, aniversários ou seminários acadêmicos sobre o golpe, os trabalhadores já aparecem. E eu acho que tem a ver com essa interação, obviamente, com interesses de pesquisa, com demandas do movimento social e com o trabalho dessas comissões. Eu vou correr antes que o Geraldo dê o seu salve aqui, que eu falei com o Diego que eu não ia ouvir o salve dele para deixar ele mais tranquilo. E aí,
estou pensando agora no trabalho das comissões, que elas foram importantes, mas a própria CNV, para a gente ter uma ideia, no início, ela não dedica atenção aos trabalhadores. Exatamente, ela demora, digamos assim, por isso que eu falei que eu sou um entusiasta, mas também tem problemas, né? Ela demora muito, digamos, a abrir um GT de trabalhadores, né? E obviamente aí tinha a pressão das organizações de trabalhadores, para como é que é? Esse negócio vai ficar... Não vão falar da gente também, com toda essa importância que teve historicamente, né? E no caso da SEV, né? Eu tentei lembrar com o Vitor aqui na outra semana, a gente eu até perguntei a Viana também agora, a gente combina, mas se não me falha a memória, eu acho que não, o GT de Trabalhadores foi o primeiro GT que foi criado na Comissão Estadual da Verdade do Rio. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, não é? Então isso também demonstra o acúmulo na experiência dessas comissões. E também os resultados, que é claro, o GT da Nacional, né, teve uma vertebração importante, várias reuniões em vários lugares, tinham organizações também segurando aquele trabalho, faz um trabalho muito interessante, mas não está incluído, não está inserido no volume central. Ele passa a estar no volume temático, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras, digamos assim, forçam a entrada do tema, ele entra, mas ele também é colocado no volume, digamos, que está lá, obviamente acesso de todo mundo, digamos, é um relatório, mas ele é perpendicular, digamos assim. Agora eu acho que tem que se falar uma coisa, também que não vai dar tempo de falar tudo, mas sobre isso, eu acho que é importante pensar também as conjunturas e os subperíodos das próprias comissões, porque a mudança das coordenações alteraram muito esse trabalho. Então, eu queria aqui também lembrar que foi muito importante para esse trabalho do GT de Trabalhadores o papel da Rosa Cardoso. Eu acho que ela teve um papel importante, né? Inclusive no volume aparece que é um texto apresentado, quer dizer, a entrada do 3 minutos. Vai ser meu nome é Enéas. Então tá. Então eu só queria chamar a atenção para isso, falar também rapidamente que houve então muita reflexividade e sinergia entre o trabalho das comissões com os movimentos e com os pesquisadores. E vou pular rapidamente, assim, porque eu acho que o Diego também vai falar mais da SEV, né? Já falou um pouco aqui da CNV, ia falar uma parte das empresas também, mas o Pedro, vou cortar totalmente isso aqui. Eu queria deixar, assim, em 3 minutos, assim, alguns pontos, vou ter que ler para não, muito rápidos, que eu acho que poderiam, já está muita coisa sendo feita, isso aqui também já está defasado, porque tem muita coisa já na história, na historiografia esse período já está sendo muito observado, mas eu acho que ainda tem algumas coisas, por exemplo, a questão da violação dos direitos humanos é importantíssimo para o trabalho dessas comissões, das graves violações, isso é um grande problema, que tem que ser grave, mas aí tem a linguagem internacional, é um grande problema. Eu acho que tem que falar cada vez mais ainda, no caso dos trabalhadores, das violações dos direitos humanos que eles e elas sofreram naquele contexto. Acho que tem que reiterar isso. Eu acho que tem que falar mais da resistência, mas eu acho que, de um certo ponto de vista, já tem bastante coisa avançada sobre a resistência. O que não tem, e que eu acho que é um aprendizado para hoje, é o fato de que nós falamos, pesquisamos e investigamos pouco o apoio que setores da classe trabalhadora deram ao golpe. Eu acho que isso é um ponto importante, tá? Eu sei que a gente tem pouco tempo para fazer todas essas coisas, mas quando a gente olhar, a gente precisa olhar também a questão do apoio. Eu acho que essa questão que a CNV lançou, e obviamente não foi a CNV, foram pessoas que estavam nesse GT, sobre esse novo regime fabril, despotismo fabril. É importante que a gente olhe sobre como estava a vida nas fábricas efetivamente, mas não só a partir de 68, temos que fazer isso desde 64, porque a ditadura para os trabalhadores começou no primeiro dia, quando o golpe foi deflagrado. A ditadura não começou para os trabalhadores em 68. Portanto, é bom que todo esse olhar que foi feito para um momento futuro seja também observado por período desde o início da ditadura, né? Eu vou deixar então por aqui, tinha uma parte sobre todo o seu processo de formação e computação dos trabalhadores pelo regime, como é que se deu pelas empresas,
como é que se deu não só através da violência mais aberta e dura, mas através também da violência mais suave e doce, como é que isso foi feito, o papel da articulação e circulação internacional, né? Porque aí a gente consegue pensar também essas relações, não só no nosso caso do internacionalismo, mas do internacionalismo deles, né, que está na moda hoje também, naquele momento também pensar como é que esses trabalhadores e trabalhadoras faziam esse tipo de circulação. Como se, o Neto falou uma coisa interessante, que é sobre a questão do movimento do custo de vida. Como se dava efetivamente a articulação do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores com outros movimentos, que eu acho que lança a luz sobre um conjunto de práticas importantes. Acabou o tempo. E o que eu faço? Eu paro ou leio só um parágrafinho? Deixa eu ter. Então, só para terminar, então, o parágrafo final é o seguinte. É que eu conheço o Geraldo há muitos anos, aí vai dar uma refrescada, né, Geraldo? No Neto ele não pode refrescar, senão ele fala muito, eu falo pouco. É indispensável, então, que todo esse trabalho, né, contribua para que a ação da classe trabalhadora possa ser realçada em termos de sua importância no interior do ambiente ditatorial, escapando de visões ainda e já consolidadas sobre o tema que penso apenas como lacunar, ausente e deficitária. E aí, como eu disse, não pode ser só no final, tem que ser ao longo de todo o período. Nesse sentido, a documentação escrita e os depoimentos orais de trabalhadores e sindicalistas, a Comissão de Anistia, por exemplo, a Comissão da Verdade, e outras comissões, surgem como material de pesquisa indispensável que auxiliarão muito nessa empreita urgente e inestimável para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Gente, boa tarde a todas e todos. Queria começar aqui cumprimentando a mesa, queridos colegas, amigos, amigas, uma satisfação estar com vocês aqui hoje, né? Queria agradecer o convite de toda a equipe aqui do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Só tirar aqui rapidinho. Queria agradecer o convite do José Sérgio, da Vina, do Lucas, da Luciana, todo o pessoal aqui, queridos colegas. Queria também saudar, né, um pouco a iniciativa de organizar esse ciclo, realmente uma iniciativa, eu acho que muito corajosa, necessária, né, que vem bem de encontro às necessidades, às demandas que a gente tem no nosso tempo. Né? E também a mostra que você está organizando, eu pude, infelizmente não consegui vir aqui semana passada para ver a inauguração, mas vi hoje, muito interessante, muito qualificada. Tenho vontade mesmo de trazer meus alunos aqui os alunos lá da universidade para dar um pulo e conhecer aqui, porque está bem bacana mesmo. Tendo em vista que a gente não tem nenhum centro de memória, nenhum museu sobre a repressão, sobre a ditadura no Rio de Janeiro, eu acho que essa iniciativa, ela, enfim, acaba, né, preenchendo uma lacuna estritamente necessária, que a gente precisa, de fato, enfim, ter aqui, né, preencher. E que a gente tem iniciativas muito ricas em outros países, cumprindo muito bem esse papel. Bem, a minha fala, né, os colegas aqui falaram bastante sobre a repressão dos trabalhadores, das trabalhadoras, que eu julgo que é muito importante, né, inclusive recebeu um puxão de orelha do Neto, né, do Estudo Empresas, mas a ideia é complementar um pouco, integrar, dialogar, criar uma ponte, justamente chamando a atenção para a relação do empresariado com a ditadura, né, e justamente, digamos assim, como se dava a relação do empresariado com os trabalhadores durante o regime. É óbvio que o tema é extremamente amplo, né? Vou tentar aqui de maneira telegráfica apresentar uma certa linha de pesquisas e um pouco do meu próprio estudo, né, que eu desenvolvi e desenvolvo na minha pesquisa atual. Bem, eu integro um grupo, né, apresentar aqui para vocês, chamado Grupo de Trabalho Empresariado e Ditadura do Brasil. Esse grupo é decorrente, né, de uma outra iniciativa que houve no período da Comissão Nacional de Verdade, que foi justamente o coletivo Mais Verdade, né? E a proposta nossa é justamente estudar a ação do empresariado durante a ditadura brasileira, tentando enxergar quem são os beneficiários do regime autoritário no país, quem ganhou, quem foi beneficiado, quem foi favorecido naquela época, a quem a ditadura serviu, né? E aí a proposta do nosso grupo, são vários pesquisadores, não vou trazer todos os detalhes aqui, é justamente tentar mapear
as formas de apoio a esse empresariado, toda a participação dos empresários nas políticas de repressão à classe trabalhadora no período, e também em que medida esses empresários deram suporte, né, e apoiaram, inclusive, as iniciativas de terrorismo de Estado, né, que a ditadura ela impôs no Brasil durante muito tempo. Enfim, a nossa referência, de certa forma, né, a gente tem são vários pesquisadores que estão vinculados ao grupo, e pesquisadores, e de certa forma a nossa referência é o trabalho do René Armand Dreyfus, o livro publicado em 1981, 1964, A Conquista do Estado, decorrente da sua tese de doutorado que ele defendeu anteriormente. Esse livro é uma referência para a gente, tendo em vista que, além dele conseguir descobrir um acervo impressionante e extremamente relevante, né, do fundo do IPES, do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, lá no Arquivo Nacional, né, que foi uma iniciativa, uma frente empresarial militar, né, que teve toda uma ação no sentido de desestabilizar o governo João Goulart e elaborar um projeto, né, de reestruturação do Estado capitalista brasileiro, né, prescrevendo e construindo formulações, né, de programas de políticas públicas que vieram a ser implementadas depois do golpe de 64, inclusive com agentes e quadros formados, né, e que integravam o IPES, que também teve uma participação direta na derrubada do governo João Goulart. Esse livro, para além, digamos assim, dessa pesquisa empírica formidável que foi desenvolvida pelo professor, tem toda uma compreensão e toda uma interpretação da ditadura que nos é muito cara, né? Entendendo justamente que o golpe de 64 ele foi um golpe não exclusivamente militar, mas sim civil-militar, sendo que a gente não deve homogeneizar esse elemento civil. A gente não pode entender que toda a sociedade, de maneira, digamos assim, homogênea, aderiu e apoiou o golpe de 64. O Dreyfus propõe uma leitura classista desses elementos civil, entendendo que é a classe dominante, muito bem organizada, como ele mostra no seu estudo, que apoiou o golpe e apoiou a ditadura, né, e acabou se beneficiando daquele regime político inaugurado, né, com o fim da democracia naquele ano. Então, o Dreyfus nos é justamente então, uma referência, tendo em vista que ele dá um viés de classe, né, ao golpe de 64 e a própria ditadura que deu sequência àquele episódio. Nesse sentido, a gente entende, né, que a gente pode intitular o regime de ditadura civil-militar ou até mais propriamente de uma ditadura empresarial militar. Perfeito? Enfim, então isso é só para indicar um pouquinho, digamos assim, o que a gente tem em termos de referências principais, né, em termos conceituais, teóricas e até de pesquisas anteriores. São várias as pesquisas, eu até tenho uns quadros parecidos com aqueles ótimos que a Vitória apresentou previamente aqui, sobre algumas pesquisas que já foram feitas, livros publicados acerca da atuação empresarial no golpe e na ditadura brasileira. Mas tentando privilegiar um pouquinho os estudos que vêm sendo desenvolvidos no grupo, né, e recentemente por colegas, justamente no bojo do que o Marco Aurélio muito bem sinalizou aqui, nessa mobilização que é muito interessante, muito significativa e muito positiva, né, gerada pela CNV e pelas comissões congêneres que se espalharam no Brasil, a gente teve um resultado, digamos assim, um produto acadêmico muito interessante, que é um incentivo e todo, né, um ânimo para pesquisas e que, de certa forma, deram um novo perfil, né, um novo desenho para o regime ali inaugurado no golpe. E várias pesquisas têm sido desenvolvidas sobre diversos segmentos, setores, portes do empresariado na sua relação com a ditadura nos dias atuais e no período recente. E com isso a gente imagina que a gente vai ter, digamos assim, uma nova síntese, um novo quadro do que foi a colaboração empresarial durante a ditadura, né, e de qual foi a clivagem, em que grau a gente teve, de fato, o regime empresarial militar naquele período. Bem, feita essa digressão inicial e apontando, né, que a gente tem uma série de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas previamente, eu pensei em apresentar agora um pouquinho da minha própria pesquisa, né, o meu próprio estudo, que foi uma fração específica do empresariado, né, a Luciana me apresentou mais cedo e ela indicou que eu desenvolvi uma tese de doutorado
e continuo pesquisando a atuação das empreiteiras durante a ditadura brasileira, né? E é um caso bastante notório, tendo em vista que entre esses empresários que atuavam no setor da construção civil, a gente teve um apoio muito significativo já desde o início no golpe de 64. Nesse sentido, nessa lâmina aí, eu trago um dado da pesquisa do Dreyfus, no qual ele arrola várias empresas, né, que financiavam, davam apoio, davam suporte às atividades do IPEIS. E dentre as empresas havia um conjunto muito significativo de empresários do setor da construção civil e do setor da construção pesada. Então a gente tem várias empreiteiras famosas, importantes no período, que tiveram uma atuação significativa no IPEIS, né? A Rabelo, por exemplo, é a construtora, hoje não existe mais, mas ela tinha sido responsável pelo Eixo Monumental de Brasília, né? Ela fez os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio Planalto e do Palácio da Alvorada. É uma das maiores empreiteiras do país, estritamente ligada ao Juscelino Kubitschek, e apoiou significativamente o golpe de 64. O Marco Paulo Rabelo, né, que teve presente ali no IPEIS, ele era, na ocasião do golpe, o presidente do Sindicato dos Empreiteiros, né, e ele foi levado a financiar e atuar nas atividades ali do IPEIS. E quem levou, né, o Marco Paulo Rabelo a participar das atividades do Instituto foi o sujeito aí de terno e gravata, que está aparecendo, que é o Haroldo Polan. Haroldo Polan, né, chegou a ser presidente do IPEIS, né, e era um dos líderes dos empresários da construção pesada. Essa foto foi tirada na noite do dia 31 de março de 64. Consta no livro, né, que é uma biografia que o Luiz Marco Luft Carvalho escreveu sobre o Davi Nasser, jornalista famoso da revista O Cruzeiro, né, que articulou com o Haroldo Polan justamente uma ação naquela noite. Eles se reuniram na casa do Davi Nasser, né, justamente para disparar telefonemas e participar de todas as articulações do golpe de 64. Ao lado direito, né, da visão de vocês, do Haroldo Polan, está o Sivuca, né, que já foi político aqui pela Arena, pelo PDS, pelo PPB, pelo PP, né, e que era da linha da extrema-direita, da ditadura. Né? Eles todos armados nesse dia, né? E o Haroldo Polan era um sujeito extremamente ligado, muito próximo do coronel Benito Silva e também de empresários do, né, capital internacional. É uma figura decisiva no golpe. Esses empreiteiros apoiaram o golpe de 64, né, e tiveram uma ação significativa naquela ação empresarial militar, né, que derrubou o governo João Goulart e derrubou a democracia brasileira no ano de 64. Bem, esses empresários não só apoiaram, né, o golpe, eles compuseram, estiveram presentes em cargos-chave do aparelho do Estado brasileiro durante a ditadura. Ou melhor, alguns deles integraram empresas estatais, cargos em ministérios e outras posições. E não só eles diretamente, mas também pessoas muito próximas deles estiveram ali ativas em alguns cargos relevantes no período. Então, por exemplo, o Mário Andreasa não era exatamente um empreiteiro de obras públicas, ele foi ministro dos transportes no Brasil de 67 a 74 e depois ministro do interior de 79 até 85. Né? Mas era uma figura extremamente próxima a vários empresários, dentre os quais com destaque os empreiteiros de obras públicas. Isso é uma lista não exaustiva, tá, gente, de alguns empresários que cumpriram cargos-chave, cumpriram cargos importantes no aparelho do Estado durante a ditadura do país. Né? Então a gente tem o Otávio Marcondes Ferraz, que assume a Eletrobras depois do golpe de Estado, o Antônio Carlos Magalhães, né, que é também presidente da Eletrobras no governo Geisel, né? O ACM, vocês vão dizer, pô, mas o ACM é médico, ele não é empresário, né? Ele vai para a política desde antes da ditadura. Ora, quando ele era presidente da Eletrobras, o genro dele, César Mata Pires, funda uma empreiteira lá em Salvador, né? A OAS. Né? Então, a família do ACM era controladora da empresa. Né? Não à toa, a empresa tem o apelido, né, de obras arranjadas pelo sogro, tendo visto as facilidades que, né, as mais línguas indicam que o sogro dava para os negócios ali do César Mata Pires. Bem, vários outros casos envolvidos estão justamente os empresários do ramo da construção
que compuseram alguns cargos relevantes nesse período. Né? Esses empresários, eles não só estiveram presentes em alguns cargos significativos na época, não só participaram de comissões, eles não só, enfim, eram próximos de alguns ministros, de alguns presidentes estatais, de coisas assim. Eles aderiram à ditadura, apoiaram a ditadura, né? Alguns deles escreveram livros saudosos da ditadura, perfeito? Então, o presidente da Camargo Correia, Augusto Quintela, publicou em 2008 um livro chamado Memórias do Brasil Grande. O Brasil Grande é o Brasil da época da ditadura. Então, são pessoas que realmente sentem falta daquele período. Né? Alguns deles vão apoiar o terrorismo de Estado. A mesma Camargo Correia financiava a Operação Bandeirantes. Não à toa, né, o Sebastião Camargo, dono da empreiteira, era alvo, né, dos grupos de resistência armada à ditadura. Perfeito? E mesmo em propagandas, esses empresários, eles, digamos assim, defendiam, apoiavam e faziam até referência, né, às propagandas oficiais do regime. É o caso dessas duas propagandas que eu encontrei na minha pesquisa, na revista O Empreiteiro, né, realizadas ali no ano de 71 do Sindicato de Máquinas de São Paulo. Né? Então, eles fazem justamente, digamos assim, mensagens de apoio à ditadura e de, né, consonância com a própria propaganda oficial do regime. Enfim. E, obviamente, esses empresários, eles não só aderiram à ditadura, não só apoiaram o golpe, participaram do regime, como foram estritamente e amplamente beneficiados pelas políticas estatais implementadas naquela época. Né? Então, esse documento que eu trago aí é justamente um ato do presidente da República, do ditador Costa e Silva, né, de 1969, que proíbe a participação de empresas estrangeiras em obras públicas no Brasil. Né? É a reserva de mercado. Como foi tomada essa decisão? Essa decisão é logo após a AI-5, né, de abril de 69, um Congresso Nacional nesse período estava fechado. Uma medida como essa precisaria, né, anteriormente passar a tramitar no Parlamento brasileiro, né, mas dadas as prerrogativas que foram legadas ao Poder Executivo pelo AI-5, né, o presidente, o ditador, ele vai fazer um decreto estabelecendo uma reserva de mercado no setor de obras públicas e permitindo que só empresas nacionais atuassem no setor, pudessem fazer obras com o governo, seja em nível federal, estadual ou municipal. E o que a gente percebe é que isso foi uma indicação direta, né, do ministro da Fazenda, Delfim Neto. Ao contrário do que a gente possa imaginar, de que é uma medida nacionalista, um gesto patriota, protecionista, a gente tem, na verdade, um pleito do cartel das empreiteiras, né, de não ter que competir com construtoras estrangeiras, ou melhor, de resguardar o mercado para os seus próprios negócios. Né? E com isso, as construtoras brasileiras vão pegar o maior filão de obras da história brasileira, que é justamente a época do chamado milagre, a época da década de 70, que a gente vai ter um conjunto de obras realmente estupendo. Né? Para viabilizar esse conjunto de obras, a gente vai ter a majoração significativa do fundo público brasileiro, né? A ampliação da carga tributária, com criação de novos impostos que, de forma extremamente injusta, incidem sobre o consumo da população, como é até hoje, né? Com ICM, IPI e vários outros tributos que vão incidir sobre a folha salarial, né? O PIS, PASEP, FGTS, contribuições, né, compulsórias que são colocadas... 3 minutos. Show, beleza, correto. Então a gente vai ter a ampliação da carga tributária e a questão fundamental é como essa carga tributária vai ser apropriada de forma extremamente injusta e justamente no compasso do perfil de classista do regime. Né? Os gastos sociais, os gastos que redundam em benefícios de serviços públicos para a população, eles são minorados. Né? A Constituição de 67, interna à ditadura, isso é dramaticamente atual, né? Ela vai acabar com o dispositivo da legislação anterior que determinava mínimos constitucionais de gastos em saúde e educação. Os efeitos disso são justamente a queda paulatina, ano a ano, né, do orçamento para a área de educação, que é esse aqui, vai de 10 para menos de 5, e para a saúde, né, que cai também de uma maneira muito significativa. Ora, para onde vai todo esse recurso?
ele é apropriado em gastos para reequipamento das Forças Armadas e também para empreendimentos na área de infraestrutura. Então, ministérios como dos transportes, Minas e Energia, eles perfaziam boa parte do orçamento público naquela época, para realizar grandes obras, grandes rodovias, grandes usinas hidrelétricas, de prioridade duvidosa, né, para os interesses da população como um todo. Então, a gente vai ter uma ampliação significativa da construção rodoviária naquele período, né, da ampliação da capacidade elétrica com provimento de energia elétrica barata para consumidores eletrointensivos e também todo um processo de oligopolização muito grande que vai ocorrer nesse setor aí da construção pesada, no setor de infraestrutura, né? Essas empreiteiras, elas vão ser favorecidas, vão ter, digamos assim, incentivos para atuar no exterior, elas começam a se internacionalizar durante a ditadura, né? E essa foto emblemática aí de uma ferrovia sendo inaugurada pela Mendes Júnior no Iraque, do Saddam Hussein, né? Enfim. E aí, pegando a outra ponta e finalmente fazendo diálogo direto com os nossos colegas. Esses empresários não foram beneficiados só na política endereçada diretamente às empresas, né, com orçamento favorável, isenções, financiamentos e reserva de mercado. Essas empresas foram beneficiadas na política que era endereçada aos trabalhadores. Nesse sentido, toda a repressão aos sindicatos, o fechamento do CGT, né, a imposição de sindicatos peleiros, a proibição do direito de greve e o arroxo salarial, eles vão ter efeito direto extremamente benéfico para os empresários, tendo em vista que vai livrá-los de uma classe trabalhadora, né, mais combativa, ou tentar ao menos limitar isso, e também vai diminuir significativamente o gasto com a força de trabalho, com a remuneração da força de trabalho. Né? O arroxo salarial, né, a gente vai ter a perda de quase metade do valor do salário mínimo em 10 anos, durante o início da ditadura, sendo que o salário mínimo era um índice fundamental para a determinação dos vários salários na economia, em particular na construção civil, né, onde ele era muito relevante para definir o salário dos trabalhadores. Então, essa curva histórica, né, do salário mínimo brasileiro, e aquela tarja preta é justamente o golpe de 64. A gente nota uma queda significativa do valor do salário mínimo desde o fim da democracia no país. E, para finalizar, né, um outro item extremamente perverso dessa política para os trabalhadores é justamente a que diz respeito à segurança do trabalhador. Né? A ditadura ela vai ser extremamente omissa no sentido de fiscalizar, né, as empresas se elas estão dando a devida, né, digamos assim, o sistema de segurança para os trabalhadores usarem no seu ambiente de trabalho e particularmente na construção civil. Isso é muito grave. Né? A gente vai ter um conjunto enorme de acidentes de trabalho no período, né? A gente vai ter um surto de acidentes, inclusive vários deles letais. Esses são dados que eu compilei de algumas obras, a quantidade de óbitos que a gente teve em acidentes de trabalho em algumas obras no país. Né? Isso é em escala nacional. A gente vai ter elevação da quantidade de acidentes de trabalho com mortes no país de 2.500 aproximadamente em 71 para 4.800 em 1980. Né? Esses são dados da Folha de São Paulo, perfeito, publicados a partir de levantamento da Fundacentro. Os dados da Organização Internacional do Trabalho são muito mais graves. Né? Indicam que em 1980 a gente teve 8.900 mortos em acidentes de trabalho no Brasil, né? Só naquele ano, perfeito? E aí, eu acho que a gente, dialogando aqui com falas anteriores, né? Eu acho que esses dados levam a gente justamente a pensar o seguinte: dados como os acidentes de trabalho, as mortes, que ao longo de toda a ditadura excedem 100.000 pessoas que morreram em acidentes de trabalho, dados como todo massacre aos indígenas, dados como massacres aos trabalhadores rurais, né, eu acho que levam a gente a repensar um pouco os números, né, do grau de violência da ditadura brasileira. Para a gente, muito além dos 400 ou 300 mortos colocados pelos levantamentos feitos pela CNV e outras entidades, eu acho que se a gente usar esses dados, a gente pode questionar, né, discursos como a ideia de uma dita branda, né, até um discurso do general Mourão indicando que no Brasil a gente não teve uma ditadura tão violenta, tão pesada como teve em outros países do Cone Sul. É isso, gente. Obrigado. Muito boa tarde, eu sou o Diego. Como foi apresentado, eu fui assessor da Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro
Eu vim aqui trazer um pouco da experiência dessa comissão e especificamente no trabalho da comissão, o trabalho do GT sobre repressão dos trabalhadores e ao movimento sindical, que era coordenado pelo membro da comissão, Geraldo Cândido, né? Então, eu assessorava esse trabalho. Então, só a título introdutório, né? Esse GT ele era composto pela UCEP Rio, pelas entidades sindicais e centrais sindicais e por pesquisadores da universidade, um exemplo é o Marcos. Então, é um trabalho bem diverso, como o Marcos bem falou, nem sempre tão fácil, mas é um trabalho muito rico. Então, eu vou apresentar um pouco, mas antes eu fiquei... O Geraldo estava lembrando aqui sobre o comício da Central, né, de 13 de março de 64, e eu lembrei que no nosso relatório, tudo que eu vou falar aqui está no nosso relatório, tá? O relatório de repressão dos trabalhadores é especificamente no capítulo 6 do nosso relatório, tudo que eu vou falar está lá. Mas eu lembrei que a gente incluiu um trecho do discurso do Jango naquele dia. E o discurso do Jango sintetiza muito bem o que a gente está conversando aqui. O Jango estava entendendo a situação, o que estava em jogo naquele período, que era um período de muita tensão, né, nas vésperas do golpe. Ele sabia o que estava acontecendo e sabia que forças estavam atuando para derrubá-lo, né? Deixa eu só retomar aqui a página. Só um minuto. Eu vou ali mesmo, não tem necessidade disso. É só um trechinho, mas... Então, aí... Jango estava lá no púlpito, né? Lá na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí ele fala assim: chegou-se a proclamar até que essa concentração, a concentração no caso, o comício, né, da Central, seria um ato atentatório ao regime democrático. Como se no Brasil a reação ainda fosse a dona da democracia e a proprietária das ruas. Desgraçada democracia se tiver que ser defendida por tais democratas. A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia antipovo, antissindicato, da antirreforma. Ou seja, aquela que melhor atende aos interesses dos grupos a que eles servem ou representam. Então, o que o Jango estava falando naquele dia, né? O que está no jogo? As forças antidemocráticas, que eles chamam de democratas, elas são forças anti-sindicato, anti-povo, que representam os interesses de determinados grupos. Ele não nomeia quais são os grupos, evidentemente, mas não precisa, né? Então, assim, vou relatar um pouco agora o que está no nosso relatório, né? Quais são os resultados que a gente chegou no GT Trabalhadores. Então, primeiro de tudo, 1º de abril, o que acontece? Como o Geraldo já bem lembrou. Na madrugada do dia 31 para o dia 1º, um grupo de 25 policiais da Polícia Civil, no caso do DOPS, invadiram a sede da Federação dos Estivadores, né, onde estava tendo uma reunião da CGT, que estava organizando uma greve geral para o dia 1º. Nesse caso, como eles se antecederam, é engraçado que eles se antecederam à chegada das tropas. Então, por conta disso, o ato de prisão falhou. Porque quando os policiais chegaram lá na sede da Federação dos Estivadores, tinha muita gente na reunião da CGT, a Central Geral dos Trabalhadores, e eles não conseguiram prender todo mundo. E engraçado que isso tudo está documentado, a gente achou um relatório do próprio DOPS relatando o que aconteceu. Eles fizeram um chamado de rádio e pediram mais viaturas. Nesse meio tempo, tinha um deputado, né, e um presidente do Sindicato dos Aeroviários, que era um comandante. Eles conseguiram sair, né, da detenção e conseguiram conclamar as forças, no caso da aeronáutica, que eram forças leais ainda ao governo constitucional. Então veio uma tropa da aeronáutica de 200 homens, como o Geraldo bem lembrou, cercou os policiais do DOPS, ficou na iminência de um tiroteio, só que os policiais do DOPS entenderam que tinham prioridade numérica e simplesmente se retiraram. Então isso foi na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Isso aconteceu somente porque eles se antecederam à chegada das tropas. Porque logo, imediatamente depois, quando o golpe já tinha dado como certo, né, já tinha, o Jango já tinha declarado que ia sair do país e tudo mais, aí eles iniciaram uma série de invasões a sindicatos e prisões em massa de trabalhadores e lideranças sindicais.
Isso acontece em vários sindicatos, mas como o Marco Aurélio bem lembrou, eles foram muito cirúrgicos e eles sabiam, eles tinham uma inteligência prévia de quais eram os sindicatos fundamentais. Então, assim, não à toa foram as categorias, né, trabalhistas que mais se aproximaram do nosso trabalho. Então foram os metalúrgicos, os petroleiros, ferroviários, bancários, fundamentalmente, e os operários navais de Niterói e São Gonçalo. E aqui no caso no Rio, o sindicato dos jornalistas também, há de se lembrar, foi muito próximo da gente. Então invadiram a sede do sindicato dos metalúrgicos, invadiram a sede do sindicato dos bancários, invadiram a sede do sindicato dos operários navais de Niterói e São Gonçalo. Lá em Macaé, como o Geraldo lembrou, a chamada Moscouzinha, os ferroviários foram, porque na época tinha a estrada de ferro da Leopoldina, né, que ia até Macaé, infelizmente perdendo essa estrada. E os ferroviários de lá foram presos e levados como uma das primeiras prisões em massa da América Latina, que é uma coisa que pouca gente sabe, que é o Clube Ipiranga, que o Geraldo mencionou aqui. A gente fez uma diligência lá no Clube Ipiranga e os relatos são tão peculiares porque o clube continuou funcionando com as pessoas presas. Então os relatos são, quando tinha algum tipo de baile, os presos eram levados, eles ficavam na quadra principal, no ginásio, eles eram retirados do ginásio e eram aglomerados numa sala muito pequena. E o baile rolava, com eles presos lá, sem poder acessar banheiro, sem água, sem nada. Outro caso de prisão em massa foi o estádio Caio Martins, em Niterói. A gente tem uma noção, eu acho que a gente achou um documento em parceria com a Comissão Municipal de Niterói. A gente chegou a uma estimativa de 340 pessoas que passaram por lá logo no primeiro ano. Então, só para a gente ter uma noção do que se trata. Então, o DOPS, o Caio Martins, o Ipiranga são centros de detenção fundamental, porque eram centros de detenção em massa. Além disso, né, qual era o objetivo disso? Era desarticular qualquer possível reação contra o golpe. É isso que era o central. Eles foram cirúrgicos na atuação em alguns sindicatos, porque eram os sindicatos que mais mobilizavam suas categorias. Eram os sindicatos que mais tinham pessoas sindicalizadas. Então, eles foram nesse sindicato com poder de mobilização para acabar com qualquer possibilidade de reação. Imediatamente depois de presos, né, como o Geraldo lembrou, foram torturados psicologicamente, não fisicamente, espancamento e tal. Nesse momento, a repressão ainda não era tão sofisticada quanto depois veio a ser a partir de 68. Então, não era aquela tortura, digamos, não sei nem como uma palavra para definir, uma tortura, né, usando equipamento, era uma tortura mais grosseira, espancamento de pedaço de madeira, simulação de fuzilamento, enfim. Imediatamente, aí depois, né, em seguida das prisões, houve uma intervenção a esse sindicato. O que significa? Os dirigentes sindicais eleitos foram removidos e substituídos por indicados do Ministério do Trabalho. Então a gente chegou também um documento esses documentos oficiais são sempre problemáticos, né, porque eles são a versão da ditadura em relação dos fatos. Então a gente sempre tem que analisar com um certo cuidado. Mas tem um documento que a gente chegou, é uma lista deles. Eram 48 entidades sindicais sobre intervenção só em 64. Né? Então aí veio o período de primeira leva de intervenção, tá? E aí depois disso, esse mecanismo de vigilância, ele foi se tornando rotineiro, né? Então as arapongas do DOPS foi se tornando rotineiro nas fábricas, nas empresas. O que a gente chegou à conclusão é de que os mecanismos de mediação do Estado Novo, implementada por Jango, mediação entre capital e trabalho, esses mecanismos, né, por exemplo, o próprio Ministério do Trabalho, os sindicatos o sindicato é oficializado, esses mecanismos eles estão sendo utilizados pela ditadura, distorcidos pela ditadura, para exercer um controle sobre a classe trabalhadora. Então, o que a gente chega à conclusão com alguns relatórios do DOPS é que, primeiro, eles tinham uma vigilância prévia. Então, por exemplo, no próprio comício da Central, a gente tem um relatório de vigilância do comício da Central feita pelo DOPS. O DOPS botou agentes disfarçados no meio da multidão durante o comício para relatar o que estava nos cartazes, o que os trabalhadores cantavam. Então, a gente tem um extenso relatório feito pelos policiais do DOPS. Então, tinha uma vigilância prévia, essa vigilância foi sendo rotineirizada nas fábricas, né, nas empresas. Nas empresas públicas, criou-se a assessoria de informação e segurança, né, de segurança e informação, a ASI, que funcionava dentro das empresas estatais como mini órgãos de inteligência, né, espelhando um pouco o DOPS, o CNMAR, enfim. E quando havia uma identificação
de trabalhadores dentro dessas empresas que poderiam ser entendidos como subversivos, eles entravam num cadastro nacional do Serviço Nacional de Informação. E é engraçado que assim, a gente precisa ter em mente que não foi só dirigente sindical que sofreu esse tipo de vigilância. Era uma vigilância rotineira do ambiente de trabalho, a ponto de, por exemplo, tem relatos de o trabalhador estava andando na empresa com um jornalzinho, um jornal, sei lá, um jornal que era considerado subversivo. O nome dele já entrava dentro de toda a rede de inteligência e poderia entrar no cadastro nacional. Esse cadastro nacional depois, né, se tornou o que foi chamado informalmente da ficha suja, né, que era quando um trabalhador vinha a ser contratado, o empregador pedia um atestado ideológico no DOPS, né, que é um atestado de nada consta do DOPS. E o DOPS, como era o órgão para vigilância política e social, então era o nada consta de atividade política. Então, se o trabalhador não conseguisse esse atestado de nada consta, ele possivelmente não conseguia emprego. Foi o caso do Geraldo, inclusive, que teve dificuldade em algum momento da vida por conta da ficha dele, que era uma ficha suja pelo DOPS, porque não conseguia levar esse atestado de nada consta. Então, o que a gente consegue ver com isso? Né? Uma coisa que eu anotei aqui, é importante mencionar. Lá no caso de Volta Redonda, onde tem a CSN, teve um trabalho, sempre bom mencionar, da Comissão Municipal de Volta Redonda, que fez um extenso relatório. A CSN foi dessas entidades, né? Tinha um sindicato de metalúrgicos lá de Volta Redonda, que foi uma dessas entidades que foram invadidas logo no primeiro de abril, porque dada a função estratégica da CSN, né? Então, sempre bom mencionar os companheiros de Volta Redonda por conta disso. Então, essa vigilância rotineira, né, o cadastro nacional, a ficha suja, a exigência de atestado, diga-se passagem que essa exigência de nada consta era das empresas privadas. Então, é o empresariado entrando no jogo, digamos assim, né? Então, o que foi sendo construído com o passar do tempo? Que é o que o Pedro muito mencionou. Essa coalizão entre empresariado e a repressão ditatorial foi gerando uma militarização da fábrica. Então, a Comissão Nacional chamou isso de novo regime fabril. Esse novo regime fabril é justamente isso. A ditadura, o Estado, como um agente empregador, como um agente patronal. O aparato de segurança e vigilância do Estado a serviço do patronato. Né? E qual é o objetivo disso? Aumentar a produtividade, reduzir direitos trabalhistas. Então, em 64 já baixa um decreto regulando o direito à greve. Na verdade, estava acabando com o direito à greve. Né? Em 65 baixa-se um decreto alterando as regras de valorização do salário mínimo. Então, aquele gráfico que o Pedro bem mostrou, né, de queda do poder de compra do salário mínimo, se deu não só, mas também por um decreto que manipulava o cálculo da inflação, fazendo com que o salário mínimo fosse reajustado por esse cálculo. Então, na prática, o salário mínimo era calculado e reajustado abaixo da inflação. Então, com o passar dos anos, o salário mínimo foi perdendo o poder de compra real. Além disso, né, questões como segurança do trabalho, que foi gerando acidentes de trabalho. O caso da ponte de Niterói é muito interessante, porque os relatos que a gente tem é que o dormitório dos trabalhadores que construíram a ponte de Niterói era militarizada. A construção era feita por um consórcio de empreiteiras, algumas delas estão aí até hoje, muitas na Lava Jato, etc. Mas o acampamento era guardado pelas Forças Armadas. E ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E os trabalhadores tinham que trabalhar independente das condições físicas. Então, há relatos, por exemplo, de gente que foi trabalhar com febres altíssimas. Possivelmente, boa parte dessas mortes se deu por causa de uma condição de exaustão física desses trabalhadores. A gente não tem como afirmar isso com certeza. Mas é só um caso emblemático. Assim, quantos casos que a gente não tem acesso em que isso aconteceu no Brasil, principalmente porque, enfim, se dando uma determinada fábrica, de um ente privado. Mas o fato eles foram extraindo aumento de produtividade da classe trabalhadora e arrochando o salário. Então, e aí, agora eu quero mudar um pouco o foco da coisa aqui, e aí falar um pouco da angústia que é, do ponto de vista do trabalhador, nesse jogo, né? Como é que era isso? O trabalhador está sujeito, no ambiente de trabalho, a uma vigilância.
Então, ele não pode nem ler no jornal, exatamente com risco de entrar todo no cadastro nacional. Se ele, por algum motivo, se envolve com o sindicato, ele pode sofrer diversas represálias, e inclusive ameaças de tortura, de sumiço, efetivamente, né? Então começa a gerar um pânico, né, na vida de muitos dos trabalhadores. Então, o ponto central aqui é que muitos dos trabalhadores sofreram um tipo de clandestinidade que é diferente da clandestinidade que a gente tem hoje como história estabelecida dos egressos da classe média. Diferentemente da clandestinidade dos estudantes de classe média, que tinham uma rede, né? Rede da família, de amigos, jornalistas, alguns até inclusive parentes de militares, que garantiam algum tipo de segurança, né? Até em relação à sua própria integridade. Casos que davam visibilidade. O Stuart Angelo é um exemplo porque ele era filho da Susan Angelo. Então, agora a gente tem que pensar que, diferentemente da clandestinidade desses egressos da classe média, a clandestinidade do trabalhador, ele era uma clandestinidade silenciada. E era muito solitária. A gente tem alguns relatos de o que a gente pode chamar de clandestinidade dentro do nosso próprio país. O trabalhador abandona tudo e vai embora para alguma cidade de interior e some. A família não fica sabendo onde ele foi parar. A família nem pode saber onde ele está, porque essas famílias muitas vezes eram acessadas por os agentes da repressão e havia assim uma ameaça de sequestro, tortura dos membros da própria família. Então os trabalhadores iam sem dar notícia de para onde estavam indo para os seus próprios familiares, provavelmente abandonaram seus trabalhos, então ficam sem contato. Então começou-se a articular uma rede de proteção de companheiros trabalhadores que muitas vezes, só para dar um exemplo aqui que eu lembrei, os amigos vão fazer uma vaquinha para comprar uma cesta básica para um determinado trabalhador que perdeu o emprego por conta da repressão, fugiu e estava num local que só os colegas de trabalho dele sabiam, a família não poderia saber, porque ele tinha medo da família ser sequestrada, torturada, e eles ficou para fazer essa vaquinha, dando cesta básica para ele, alimentando por vários meses a fio, para enfrentar esse período, até que ele meio que a repressão esquecesse dele, né, e ele pudesse tentar voltar à vida. Mas enfim, é uma clandestinidade diferente, é só isso que eu queria pontuar. Tá? E aí, só para finalizar, eu estava pensando aqui como as estratégias, né, aí tentando pegar um pouco o fio da método do Neto, de lidar com esse tipo de realidade, estratégias de resistência. E aí, só para concluir mesmo, a gente tem alguns relatos que indicam que, quando a repressão endureceu a partir de 68, e a leva dos dirigentes sindicais já tinham sido caçados, já tinham sido presos, já tinham sido demitidos, uma nova geração tentou achar brechas para tentar lutar no meio sindical, então tentando pegar pautas mais cotidianas. Não era uma pauta contra a ditadura, era uma pauta não. Queremos um reajuste salarial digno. São pautas cotidianas que, de alguma maneira, enfrentam a ditadura no seu cerne, né? Que é o conflito do capital-trabalho. Só que não era diretamente ao regime político. Então, tem vários relatos, por exemplo, os sindicatos bancários, no caso exemplar, inclusive eram lideranças católicas. Não à toa, depois o PT vem carregando essa herança católica. As lideranças católicas assumiram a direção do sindicato no começo da década de 70 e começaram a levar pautas como reajuste salarial. Eles às vezes faziam negociações, e as negociações, a parte do patronato não era cumprida. O patronato às vezes não cumpria as promessas que tinham feito na negociação. O que ele fazia? Cobrava o que tinha sido acordado anteriormente. Então era uma pauta cotidiana. E aí é engraçado porque tem um relato de um bancário que ele fala que eles foram até Brasília, e aí eles falaram, eles tiveram um contato com algum secretário lá do Ministério da Fazenda, e o recado que foi passado vocês estão tumultuando demais com essas pautas econômicas, propriamente dito. Então vocês têm que tomar cuidado, né? Então era sempre assim. São pautas que incomodavam de alguma maneira. E foi a estratégia que eles encontraram naquele período, né, para lidar, resistir de alguma maneira nas brechas. Então eu acho que o movimento sindical que veio depois, da década de 80, carregou muito isso. Né? O que depois veio a gerar a CUT, o PT, carregou um pouco essa reestruturação, essas formas de se encontrar. Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão, pensando um pouco de hoje, que a gente está num caminho meio semelhante. Aquele gráfico de valorização de salário
a gente vê, né, um momento de valorização, depois o poder de compra do salário mínimo despenca, um período de valorização a partir de 2003, e tudo leva a crer que a gente está num momento de inflexão, né? É só ver o que o Bolsonaro fez agora com o salário mínimo, congelou, né? Fez o reajuste abaixo da inflação, não à toa. Então tudo leva a crer que tem um período de inflexão. Então, acho que tem paralelos nesse sentido. Acho que, não sei, de alguma maneira, a classe trabalhadora, né, tem que se reajustar aos novos tempos, como já fez. A classe trabalhadora já fez, já se reajustou. Eu acho que chegou um momento, acho que é esse momento que a gente está enfrentando atualmente. É só para tentar dar sob a luz do que a comissão, na verdade, fez, tentar trazer alguma reflexão para a atualidade. Mas é isso.